Olá, eu sou Maicon Saiter, bem-vindo ao meu canal, e se você está aqui há mais de um vídeo, você então tem acompanhado essa sequência que se propõe a analisar algumas questões de Paulo Freire, elementos da proposta pedagógica de Paulo Freire que estão presentes na educação brasileira. Como eu já disse nos vídeos anteriores, a proposta aqui é mostrar que realmente Paulo Freire está presente na educação brasileira e que os resultados dos elementos que estão aqui na nossa educação são muito prejudiciais, que nós temos sim uma culpa em Paulo Freire também por parte dos nossos problemas educacionais. O vídeo de hoje pretende falar sobre a visão que Paulo Freire tem sobre a educação. E ele enche a boca para falar de uma tal educação problematizadora. Primeiro ele critica, já falei num outro vídeo sobre aquilo que ele chama de educação bancária, que é a visão que ele tem sobre a educação tradicional, uma educação que pegaria conteúdos já prontos, conhecimentos congelados, engessados, conhecimentos que representam a classe opressora, a classe burguesa, e o professor ele apenas depositaria esses conteúdos no aluno passivamente, um aluno que é passivo, que não tem questionamento, que não tem direito à fala, um aluno que não tem como dialogar a partir daqueles conhecimentos, porque já os recebe prontos, como se fosse ali um vaso recebendo os conteúdos. E isso ele chama de educação bancária, ele enxerga como um instrumento de uma sociedade opressora, que tem uma classe opressora que usa a educação, portanto, como instrumento de opressão sobre a classe oprimida, para perpetuar essa relação de opressão. E aí ele apresenta aquilo que ele chama de educação problematizadora, uma educação que faz o sujeito desenvolver a consciência crítica, uma educação que não pode trabalhar com conteúdos engessados, uma educação que só pode ser construída a partir de um currículo que venha da realidade desse educando, desse jovem, e, portanto, uma educação que problematiza tudo o tempo todo em prol do desenvolvimento da tal consciência crítica. Existe um problema grave aqui, que é a visão de Paulo Freire sobre a educação. Em termos gerais, eu posso te dizer que toda proposta pedagógica ela parte de algum tipo de visão que se tem do homem, do ser humano e do homem que você quer formar. E aí, apenas em linhas gerais, porque a gente não dá conta nesse vídeo e nem a proposta aprofundar, mas a visão pedagógica de Paulo Freire, que é uma visão marxista, é, portanto, também uma visão de homem materialista, uma visão que só lança um olhar terreno, que não enxerga o transcendente, que não enxerga outros aspectos que não aqueles que estão aqui diante de nós. Uma educação que exclui Deus da equação e que exclui também qualquer coisa transcendente. Bom, a partir disso daí, nós vamos chegar a um momento em que você percebe o quê? Que até a mesma aplicação da educação de Paulo Freire, a proposta pedagógica dele, é problemática. Não é problematizadora, é problemática. Por quê? Porque como é que eu posso criticar, como é que eu posso, já que a proposta dele é essa, como é que eu posso criticar aquilo que eu não conheço? Educação tem a ver com ensinar a olhar para fora, a olhar para o mundo. E aí, portanto, tem a ver com isso também, ajudar a enxergar e compreender este mundo. Mas eu só posso compreender o mundo à minha volta e aí sim pensar em criticar, em transformá-lo de alguma forma, em contribuir para um mundo melhor, se eu conheço este mundo. E esses conteúdos que o Paulo Freire tanto critica, aquele conhecimento engessado, os conhecimentos que na verdade são consagrados ao longo de tantos séculos de construção do conhecimento, de construção de uma filosofia verdadeira, de uma pedagogia verdadeira, estes conhecimentos é que vão me ajudar a aprender a olhar para este mundo, a entender o mundo e aí sim poder fazer apontamentos, tentar contribuir de alguma forma, se o que eu tiver a dizer for realmente interessante para a construção de uma sociedade melhor. Em um dos vídeos anteriores eu falei sobre o jovenzinho que entra na roda de conversa já pronto para criticar a tudo, qualquer assunto, sem saber de nada. Bom, aqui eu quero trazer um outro exemplo. Veja, essa geração militância que nós temos aqui diante de nós, que ataca tudo o tempo todo, que critica todas as coisas, ela precisaria conhecer o mundo à sua volta para criticar. E na maioria dos casos não conhece nada de nada. Vamos a um exemplo, a questão da linguagem neutra. A linguagem neutra, que tem sido defendida por tantos que nada conhecem sobre linguagem, nem sobre o que já existe sobre ela, ela seria facilmente deixada de lado se os nossos jovens e até mesmo professores, pessoas que supostamente detêm algum conhecimento sobre a história da língua, se essas pessoas soubessem que a língua portuguesa ela não tem um gênero neutro, porque na verdade o que nós chamamos de gênero
masculino, já é o gênero neutro dentro da nossa língua. Se soubessem disso, olha, veja, eu estou falando de adquirir um pouquinho de conhecimento, um simples dado da realidade histórica da nossa língua. Se tivessem esse simples conhecimento, isso já seria suficiente para não sair atacando a nossa língua e querer propor mudanças que colocam em risco este tesouro, este grande patrimônio que faz parte da nossa cultura, da cultura brasileira. Este é um elemento de questões que as pessoas querem criticar, querem modificar sem conhecer o mundo à sua volta, sem enxergar a realidade. A grande verdade é que esse tipo de proposta pedagógica, como a de Paulo Freire, desenvolve pessoas dispostas a criticar tudo o tempo todo. E aí o que elas fazem na realidade? Elas querem dobrar a realidade às suas vontades, ao seu egoísmo, aos seus mimos, à sua infantilidade emocional, psicológica. Essas pessoas não estão dispostas a se dobrar diante da verdade, diante da realidade. Isso é muito prejudicial, porque não tem como você construir um mundo que se dobre à vontade de cada pessoa. Pelo contrário, nós precisamos entender que as coisas são, algumas coisas simplesmente são e nós precisamos aprender a lidar com elas. E aquelas coisas que são modificáveis, né, dentro de uma tradição, por exemplo, aquilo que precisa ser melhorado merece ser tratado com atenção desde que eu conheça o mundo. A proposta pedagógica de Paulo Freire, que parte de uma visão viciada, de uma visão distorcida do que é a educação, ela já é problemática em si. E aí eu quero aqui repetir, não é problematizadora, ela é problemática. Portanto, não serve para nós. Apenas olhar para a visão de educação que Paulo Freire tem já seria mais do que suficiente para que a gente descartasse, deixasse de lado a proposta pedagógica do nosso querido patrono da educação brasileira. Eu acho que nós temos mais um vídeo aqui apenas a respeito desses elementos de Paulo Freire, então, por favor, segue aqui a playlist para que você possa acompanhar também. Deixe o seu like, compartilha nos seus grupos, naquele grupo de professores, de pensadores que adoram Paulo Freire, para que a gente possa fomentar a discussão. Até logo, um abraço e fica com Deus.